Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vai lá no versículo 41, que diz assim. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que a palavra de Deus penetre na nossa mente, no nosso coração, de forma transformadora. Amém? Meus irmãos, o tema da mensagem dessa noite, a nossa reflexão nessa noite, é por um fio. Esse é o tema da mensagem, por um fio. Eu estava lendo sobre aranhas, né? A teia da aranha. A teia da aranha é um complexo de substâncias químicas que, combinadas naturalmente, né, biologicamente, forma um composto, né, uma fibra altamente resistente. É impressionante, e isso impressiona os cientistas, a resistência da teia da aranha, do fio de teia da aranha. Assim, a quantidade de massa que aquilo consegue sustentar. Eu gosto de assistir documentários sobre animais, sobre essas coisas, já falei isso aqui. E eu estava lendo que se você conseguir, né, uma fibra daquela, né, uma teia de aranha, por exemplo, com a espessura dessa caneta aqui, com essa grossura aqui de uma caneta, ela consegue parar um Boeing 747, por exemplo, em pleno voo. Se conseguisse amarrar e segurar, conseguiria sustentar e parar o avião. Para vocês terem ideia da capacidade que tem e da resistência que tem a teia da aranha. Já estão conseguindo sintetizar isso em laboratório, né? Até no Brasil mesmo já se conseguiu sintetizar a teia de aranha com vistas ao uso comercial, com vistas à substituição de derivados de petróleo, produtos derivados de petróleo, porque é biodegradável, é um componente altamente resistente. Mas por que eu estou falando de teia de aranha numa mensagem de domingo à noite na igreja? Só para exemplificar que muita coisa da nossa vida está por um fio que não tem a resistência do fio de teia de aranha. É isso que eu quero trazer para os irmãos hoje. Essa reflexão que eu gostaria de compartilhar. Porque muito do que nós temos, muito do que envolve a nossa vida e que a gente considera fundamental, essencial, não tem ou não se sustenta por algo tão resistente quanto um fiapo de teia de aranha. Muito do que você considera importante e até do que você considera seguro na tua vida, muito do que você acha que está em tuas mãos, que está na sua mão aí, você pensa que está controlando, não se sustenta de maneira tão forte, tão segura quanto você pensa. E é essa reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu estava pensando nesses dias que eu estive ausente, mas que não consigo me desligar na minha mente da vida e da nossa vida junto. Nós precisamos entender que o limite entre a saúde e a doença, eu não estou falando só da saúde física, ou do corpo, da mente, eu não estou falando só da nossa saúde pessoal, eu estou falando da saúde de tudo, e da doença de tudo. O limite entre a saúde e a doença é muito tênue, é muito fino, é muito estreito. O limite entre aquilo que a gente considera que está bom e aquilo que a gente considera caótico, assim, o limite é muito frágil,
muito frágil. Vou dar um exemplo: o casamento. O limite entre um casamento saudável e de repente um casamento que passa a adoecer, ele é muito tênue. Quer ver? Basta faltar diálogo entre as pessoas. Um casal que para de conversar, um casal que para de dialogar, um casal que para de compartilhar aquilo que não gosta, um casal que para de tratar de assunto que incomoda e que cansa tratar. Basta parar de ter diálogo. E aí você sai daquilo que é bom para aquilo que é caótico, para aquilo que é destrutivo. O fio se rompe. Basta para um casamento que está aparentemente muito bom, basta uma fugida despretensiosa, uma puladinha de cerca que ninguém vai saber. Basta um olhar que começa apenas com uma conversa inofensiva, mas que vai se aprofundando, e daqui a pouco você está envolvido num relacionamento fora da tua casa e está com o teu casamento destruído. Um fiapo de teia. Aliás, mais frágil do que um fiapo de teia. Basta uma rotina repetitiva num casamento também, uma rotina de chatice, um casamento que é chato, que não tem nada diferente, que não tem nenhuma conversa, que não tem nenhuma novidade fora de casa, que não tem nada que alegre, que passa do que é bom para aquilo que é ruim, caótico, sem gosto, fiapo que não sustenta muita coisa. Vamos lá, outro exemplo. O relacionamento com o teu filho pode se degenerar. Aquilo que você considera, não, meu filho está no meu controle, o meu filho está na minha mão, eu sei o que o meu filho pensa, eu sei o que ele vive, ele não me esconde nada. Tolinho. Tolinho. Se degenera o teu relacionamento com teu filho da noite para o dia. Basta você não acompanhar o que acontece com ele. Basta você estar ocupado demais para conversar. Basta você parar de olhar o que ele vê na internet, no Facebook, no WhatsApp e nas outras coisas mais que tem por aí que eu nem conheço. Basta ele ter uma senha que você não saiba. E olha que ele tem. Ela tem. Basta ele perder a confiança em você porque você dá mau exemplo. O teu relacionamento vai para o ralo com o teu filho, com a tua filha. Basta você não apresentar ou não, assim, prestar atenção nos sinais que ele dá para você e você não percebe, você não presta atenção nos sinais daquilo que está caindo, daquilo que está acontecendo, daquilo que está destruindo a vida dele. Basta você não corrigir quando for necessário. Basta você preferir dizer sim quando deveria dizer não. Porque dizer não desgasta. Porque dizer não dá discussão. Porque dizer não dá zanga. Basta você fazer isso, que da noite para o dia, esse fio que sustenta o teu relacionamento com teu filho, se rompe. A espiritualidade, ela pode sucumbir também rapidamente. O fio que sustenta a tua fé, porque a tua fé é sustentada por um fio, muito frágil. A minha também. O fio que sustenta a tua fé se rompe facilmente. Basta abandonar os valores. É só você abandonar os seus princípios que te foram ensinados desde a infância ou que te foram ensinados há muito tempo.
Abandona esses princípios que você aprendeu. É só você começar a relativizar tudo, até aquilo que é absoluto você relativiza. E nós vivemos num mundo de relativismo. Tudo é relativo. Tudo é relativo. E as pessoas estão começando a dizer que Deus é relativo. As pessoas estão começando a dizer que Jesus é relativo. Existem pessoas e coisas que são absolutas, verdades absolutas. Mas basta relativizar tudo. É só fazer isso, que a tua espiritualidade despenca. Basta você perder o compromisso com o reino de Deus. Perde o compromisso com o reino de Deus, que a tua espiritualidade despenca. Deixa a carnalidade assumir o controle da tua vida. Começa a fazer as coisas no reino de Deus pela tua carne e não pela tua fé. Começa a vir pregar aqui para mostrar o que você sabe e não aquilo que você recebeu de Deus para pregar. Começa a cantar aqui para você aparecer ao invés de adorar o Senhor. Começa a tocar aqui para você se mostrar e não mostrar a glória de Deus. Começa a largar a Bíblia em casa e para de ler a palavra, para de buscar a Deus, para de orar no momento de oração, que você vai ver que a tua espiritualidade despenca. Perde o compromisso com o reino de Deus. Começa a se entregar à pornografia. Deixa a tua carne falar mais alto, porque é fácil se entregar à pornografia. Começa a se entregar à pornografia e a tua espiritualidade desaba, despenca. Está tudo por um fio. O fato, meus irmãos, é que para chegar ao caos é muito fácil. Eu já repeti isso aqui muitas vezes. Para a gente sair da ordem para o caos, é fácil. Outro dia, o pessoal arrumou isso aqui. Colocou os fios, tudo no lugar. O pessoal arrumou ali as estantes que recebem os instrumentos, os cabos, né? Toda a aparelhagem fica armazenada atrás daquela cortina, tem umas estantes ali. Então o pessoal se dedicou a arrumar aquilo ali. Para arrumar aquilo ali foi gasto uma energia enorme. Mas para desarrumar é uma facilidade tremenda. Olha a pia da tua cozinha. Para você arrumar a pia da tua cozinha, você gasta uma energia. Para acumular louça suja, não é fácil. Fala sério. Ou é só lá em casa, que acumula rápido? Como as coisas sujam rápido? Como se desorganizam rápido? Como as coisas vão da ordem para o caos com muita rapidez? A física explica. A ciência explica isso. Dizem que é a tal de uma lei da entropia, que eu já citei aqui. O fato é que para a tua vida que está organizadinha, para a tua vida que está cheirosinha, sair da alegria, da organização, da paz, para o caos, é muito fácil. Você pega um bebê, né? Cheirosinho, cheiro de bebê é muito bom quando ele está lavadinho, né? Passado talquinho, passado loção para bebê, você cheira, aquele cheiro de bebê é uma coisa boa, né? Pergunta para a mãe o outro cheiro. Como é fácil sair desse para o outro? Como é fácil você sair do limpo para o sujo? Como é fácil sair do casamento para o divórcio? Como é fácil sair da amizade do pai e do filho por um pai e um filho que não se falam, que não dialogam? Como é fácil sair da amizade para a briga? Como é fácil sair da paz para a guerra? Como é fácil sair da pureza para o pecado? O outro caminho é mais difícil. Então, como é que eu posso sustentar esse fio, ou manter esse fio amarrado, sustentando isso tudo?
porque está tudo por um fio. Como é que eu posso? Jesus me deu a dica aqui, no capítulo 26, no versículo 41, do Evangelho segundo Mateus, quando ele está orando no Getsêmani, quando ele está no momento de angústia, e ele encontra os discípulos dormindo, aqueles que ele chamou, Jesus chamou os discípulos para orar com eles, interceder com ele, para compartilhar aquele momento com ele, porque estava difícil para ele, ele precisava de alguém ao seu lado, seus discípulos, seus amigos estão dormindo em vez de orar. E aí ele fala para os amigos dele: olha, vigiai, para que não entreis em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele já me deu a dica toda aqui nesse versículo, para sustentar o fiapo que segura toda a minha vida, porque até na vida acontece isso. Você está bem hoje, amanhã está mal. Você está saudável hoje, amanhã está doente. Está aqui nesse versículo 41 do capítulo 26 de Mateus, quando ele diz vigiai, e ele fala, no versículo anterior, ele fala vigiai e orai. É isso que ele vai falar também. Meus irmãos, eu preciso admitir que a carne é fraca. Primeira coisa que me diz aqui, eu preciso admitir que a carne é fraca. Recentemente saiu aí uma operação da Polícia Federal, né, carne fraca, foi baseado, mas provavelmente num versículo desse aí. Outro dia saiu a Operação Timóteo, agora é carne fraca, né? Pois é, eu preciso entender que eu sou fraco. Você precisa entender que você é fraco. Paulo vai dizer assim, ó: quando eu reconheço que sou fraco, aí eu me torno forte. Então você precisa admitir que o que sustenta a tua vida não é você, porque você é fraco. Eu preciso admitir que o que sustenta tudo que me envolve não sou eu, porque eu sou fraco demais para sustentar. Eu preciso admitir que sou fraco. Eu não tenho que ficar apostando na minha capacidade de resistência. Não, eu posso resistir a qualquer pessoa, eu posso resistir a qualquer mulher, eu posso resistir porque eu sou forte, eu sou pastor, sou espiritual. Estou a um passo de cair no abismo, porque a carne é fraca. Paulo vai dizer, ó, fugir da aparência do mal. Então tem que fugir muitas vezes da aparência do mal, porque a carne é fraca. Por isso que não vale a pena você dar o primeiro clique lá no site pornográfico, porque a carne é fraca. Depois do primeiro clique vem o segundo, vem o terceiro, daqui a pouco você está viciado em pornografia. E hoje, meus irmãos, a pornografia, eu falo muito de pornografia aqui, por quê? Porque eu leio sobre isso, e eu li que a pornografia está virando doença, está virando problema do Estado. Em alguns países, como a Inglaterra, o Reino Unido, está tratando a pornografia, o vício na pornografia, como o vício na cocaína. Para os irmãos terem ideia de como isso é danoso. Carne é fraca. Carne é fraca. Então tem que admitir isso. A segunda coisa que eu tenho que fazer é vigiar. Jesus fala aqui, vigiai. Fica ligado, meu irmão, no que acontece na tua vida. Fica ligado. Vigiar é ficar ligado mesmo, é vigilante. Tanto que tem essa profissão de vigilante. Alguns irmãos aqui da igreja são vigilantes. O meu irmão é vigilante. Vigiar é estar vigilante, é ficar de olho no que está acontecendo ao seu redor, na sua casa, com a sua mulher, com seu marido, com seus filhos e com você mesmo, nos seus relacionamentos, nas suas amizades, no conteúdo daquilo que você publica e no conteúdo daquilo que você assimila. Vigiar. A terceira coisa que eu preciso fazer, que está aqui, é orar. Qual foi a última vez que você fez uma oração fora da igreja? Vamos tirar aquela oração da hora do almoço, que mais parece uma reza, é ou não é? Você faz sempre a mesma. Senhor, obrigado por esse alimento, já com um garfo lá.
Assim, o garfo está viajando, você está orando. Nem diz amém. É ou não é? Não, essa não vale. Que você parou para orar mesmo. Ou então depois da terceira garfada, esqueci de orar. E a boca cheia ainda, Senhor, obrigado pelo alimento. É ou não é? Essa não vale. A oração que você parou assim, para ler a palavra e orar. Você parou para ouvir o que Deus tem para te dizer. Quando foi a última vez, meu irmão, minha irmã? É preciso orar. Sabe por quê? Porque só Deus pode sustentar esse fio. Porque só Deus pode segurar a gente. Porque só Deus pode nos fortalecer. Porque quando Ele é o alicerce da nossa vida, nós temos segurança até no momento de crise, de dor, dificuldade, de problema, porque Ele nos sustenta. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, o apóstolo Paulo fala assim, olha, aquele que acha que está em pé, cuidado para não cair. Cuidado para não cair. E o limite entre estar em pé e a queda é muito frágil. Por isso que a gente precisa reconhecer que é fraco, que a carne é fraca. A gente precisa vigiar e a gente precisa orar. Que Deus sustente o fio que segura a nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos faça ter discernimento para andar na presença dEle de tal maneira que a gente se sinta seguro, protegido, espiritual, comprometido com Ele. Amém?